Sempre coloca um sorriso no rosto, dá um glória a Deus, fala com alguém que você não falou ainda, que bom que você veio aqui, Deus vai falar contigo. Quem for chegando, vem chegando aqui mais para frente, vamos ficar juntinhos. Eu sou acostumado a dar aula em sala de aula, gente, então eu gosto de sentir o povo perto. Deus é bom, glória a Deus. Vamos começar mais um módulo e eu acredito que vai ser um marco na vida de muitos aqui. De verdade, vocês vão ver diferença na sua vida, vocês vão ver diferença do seu relacionamento com Deus. Claro que vocês já estão vendo, mas nós vamos dar chaves aqui para potencializar tudo que você tem vivido. Vamos fechar os olhos. Nesse momento, comece você a orar, pedindo para que Deus fale contigo, para que Deus esteja guiando cada palavra e que seu coração esteja aberto a receber tudo que vem do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essa manhã que nós estamos aqui reunidos, não no nosso nome, mas o nome que está acima de todo nome. Senhor, nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos o Teu Espírito, nós amamos o conhecimento de Deus. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que você esteja dilatando os nossos corações, Senhor, para receber mais do que o Senhor tem para nós. Que o nosso entendimento, Senhor, seja levado à obediência de Cristo. E os seus mandamentos não são pesados. Senhor, dê-nos espírito de sabedoria e revelação, Senhor, para não apenas ouvir e entender, mas discernir a Tua vontade e experimentar tudo que é bom, agradável e perfeito que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, nós consagramos este momento aqui. Espírito Santo, guia-nos em cada palavra e manifesta o Teu poder em cada coração. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, quem não assinou a lista vai passar ou vai estar lá no fundo? Tem uma lista ali no fundo para você colocar o seu nome para a gente estar fazendo certificado para você. E hoje nós vamos começar falando de disciplinas espirituais. Como que a gente costuma fazer aqui na EBD? A gente costuma alternar um estudo temático com um estudo expositivo. Então a gente estuda um livro da Bíblia e às vezes a gente estuda um tema. São formas que a gente tem de estar comunicando a palavra de Deus. E às vezes Deus nos direciona para algum tema, você tem que falar de uma coisa específica, e outras vezes para algum livro. De livro aqui nós já falamos de Atos Apóstolos, já falamos do livro de Daniel, já falamos do livro de Apocalipse, já falamos das parábolas de Jesus, de temas nós já falamos aqui, agora fugiu, falando das parábolas, que foi um temático também, falamos da escatologia, falamos do estudo das cartas das igrejas de Apocalipse, e nós vamos começar hoje aqui com disciplinas espirituais. Como que nós vamos fazer a aula de hoje? Não estou colocando, normalmente a gente sempre coloca como que vai ser o cronograma das próximas aulas. Mas você recebeu aí o folhetinho, quem recebeu o folhetinho, sacode aí para ver. Pronto. Se for ver no fundo, tem a ordem das aulas que nós vamos estar dando. Cada disciplina. Vão ser 7 domingos que nós vamos fazer. Baseado aqui nesse livro de Richard Foster, que a gente vai falar mais um pouquinho. E a aula de hoje nós organizamos aqui. Nós vamos falar do que são as disciplinas espirituais, disciplina espiritual e disciplina eclesiástica, o que é um, o que é outro. Os quakers, você sabe o que é um quaker? Então, se você acertar, a gente vai dar um prêmio para você. Vamos falar da origem das denominações, que tem a ver também, a gente vai pegar o gancho, vamos falar disso aqui. Tipos de disciplina espiritual, o propósito das disciplinas e depois um resumo. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago Diniz. Estamos aqui na Lagoinha desde o comecinho, não desde o primeiro momento, mas logo no primeiro ano, quando abriu a igreja. E é tremendo ver o que Deus tem feito aqui conosco. Quando a gente começou a se reunir, quando eu cheguei na igreja em outubro de 2020, no meio da pandemia, nós tínhamos um espaço que cabia 120, 150 pessoas. Hoje nós temos de criança 2 vezes mais do que nós tínhamos de membro quando nós nos mudamos para cá. Então, Deus tem feito grandes coisas, pessoas têm sido tocadas, vidas têm sido transformadas. Este local aqui era uma boate, né? Tem um pessoal que não gosta de parede preta em igreja, gente, aqui era uma boate. Então, a gente economizou tinta, a gente chegou, aproveitou do jeito que estava. Inclusive, boa parte da decoração já estava, aquele lustre já estava,
que estava aqui no começo, né? Esse tijolinho aqui também, tudo aqui a gente aproveitou. E o mais importante não é a parte estética, o mais importante é a essência. O mais importante não é a parte cosmética, é como que a gente vive a vida com Deus e se a gente está dando fruto. E as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas são atitudes que nós tomamos para crescer na fé. Quando a gente fala em disciplina, às vezes a gente está pensando em alguma coisa assim de aula, né? Poxa, disciplina, matemática, biologia. Disciplina é uma forma organizada que você tem, são práticas que você tem para que você cresça em alguma coisa. A disciplina, ela tem um propósito de te guiar no caminho correto. E disciplina não é regra, disciplina são princípios. A gente vai falar disso aqui. Você não pode entender a disciplina espiritual como uma regra, como uma lei. Porque quando você cumpre uma lei, você se sente satisfeito. Opa, fiz a minha parte. A disciplina é uma coisa que você entende que é um meio para alguma coisa. A disciplina não é um fim em si mesmo, é um meio para você obter alguma coisa. E elas aparecem ao longo de toda a Bíblia. Nós vamos ver aqui exemplos de como que a disciplina espiritual mudou a vida de pessoas, de famílias, de nações ao longo da história. Mas antes, uma advertência. Nós não estamos falando de disciplina eclesiástica. Quem já ouviu falar aqui de disciplina eclesiástica? Ficar de banco. Disciplina eclesiástica é outra coisa. Disciplina eclesiástica é quando a pessoa fica de castigo. Não estamos falando disso aqui. E foi até interessante que quando nós anunciamos o tema, nós falamos para a pessoa, olha, a gente vai estar falando de disciplina. Não, é bom mesmo o pessoal saber que tem regra, e se não cumprir vai ficar de banco. É verdade, tem isso também, mas não é disso que a gente vai falar, minha irmã. Mas muito bem lembrado, porque eu não associaria uma coisa a outra. Porque as pessoas vêm, tem muitas pessoas que chegam aqui, que se convertem aqui na Lagoinha, e várias pessoas vêm de outras tradições, de outras denominações. E tem denominações que essa parte da disciplina eclesiástica, ela é muito acentuada, dá muito destaque para isso, né? Ó, não faz isso, senão vai ficar de disciplina, tal coisa, senão vai ficar de disciplina. Não é uma coisa, claro que existe disciplina aqui na Lagoinha, mas não é uma coisa que a gente fica enfatizando. Mas existem outros contextos que se fala muito de disciplina nesse sentido de punição. Não é disso que nós estamos falando aqui. E a disciplina eclesiástica, o que é? É uma repreensão, afastamento ou exclusão de uma pessoa de suas funções ministeriais. Em alguns casos é necessário. Em alguns casos, uma pessoa pode sim ter que ser repreendida porque o comportamento dela não está de acordo com a palavra de Deus. Mas não é uma coisa que a gente vai fazer para excluir a pessoa. O propósito da disciplina é para restaurar a pessoa e santificar a igreja. Porque se a gente tolera um comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente começa a ficar torto. A gente começa a ir para um caminho que Deus não quer que a gente ande. E a santificação é o quê? A gente voltar os olhos para Jesus. A gente olha como Jesus é e fala, bem, é isso que Jesus quer que eu seja. E se eu não estou sendo assim, eu tenho que me corrigir. Quando uma pessoa está sob disciplina eclesiástica, é porque já teve um processo e essa pessoa não quis se adequar ao processo. Nunca deve-se buscar repreender, excluir uma pessoa sem ter um diálogo antes. Porque o evangelho é sempre restauração. Deus sempre quer restaurar cada pessoa. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, porque Ele já perdoou todos os pecados. Quem se arrepende se apropria do perdão de Deus. Mas o preço pelo pecado já foi pago de uma vez por todas. Jesus não vai morrer de novo na cruz para perdoar ninguém de nenhum pecado. Ele já morreu de uma vez por todas. Quando a gente se arrepende, olha pelo que Ele fez por nós, a gente se apropria do perdão para a gente poder viver de uma forma diferente. E ocorre quando a pessoa insiste em não querer se arrepender. E existe base bíblica para isso? Existe. E são umas passagens bem fortes. Vocês estão prontos? A pessoa vai falar, você está pronto? É forte. Mateus 18, versículo 15 ao 18, fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Está mostrando que existe um processo de correção da pessoa. A pessoa pecou, vai lá com ela a sós. Conversa. Individual, ninguém precisa ficar sabendo. Uma pessoa falhou contigo, você não tem que contar para o seu melhor amigo, vai resolver o problema. Esse é o propósito, a restauração. Teve um problema, vai na fonte, resolve o problema. Pessoa não aceitou. Bem, leva 2 ou 3 testemunhas, ou seja, não sai espalhando não, mantém num grupo reservado. Vamos restaurar, vamos resolver. Porque quando a coisa espalha, fica mais difícil. Porque aí começa a ter outras opiniões e muita gente que não era testemunha vai lá e começa a dar opinião sobre coisas que ela nem sabe direito. Mantém no grupo reservado, 2 ou 3. Como que a gente faria aqui? Chama o seu líder de GC, procura o pastor, procura o líder do ministério, conversa, vamos buscar restaurar. Olha, estou tendo um problema com essa pessoa. Tentei resolver a sós com ela, não deu certo. Vamos resolver, vamos. O propósito é resolver o problema. Não é mostrar que a pessoa está errada. Ó, isso aqui está errado, vamos consertar e está tudo de boa. Não quis ouvir, aí conta para a igreja. Fala assim, olha, está tendo uma situação que não está adequada. A pessoa, mesmo assim, continua achando que ela está certa e está todo mundo errado. Aí, nesse caso, não adianta a pessoa querer andar junto. Não vai funcionar, não vai dar liga. A gente tem uma regra não escrita aqui na Lagoinha, que é a regra do 70-30. Você tem que concordar pelo menos com 70%. 30%, às vezes você pode achar que poderia ser melhor de uma forma, eu já vi em outro lugar que funciona melhor de outro jeito. 30%, ok. A gente consegue conviver assim. Agora, quando diminui, está meio a meio, eu concordo com metade, outra metade não concordo, vai ficar difícil a permanência. Porque vai estar numa linha muito fina, qualquer coisa você passa para o outro lado. Então é melhor tentar resolver e se encaixar. E às vezes tem pessoas que não querem mudar, não querem abrir mão de algumas coisas. E às vezes não é nem porque é um pecado, é uma convicção que ela tem. Talvez seja melhor procurar um outro local, para que não haja essa tensão, para que você continue vendo os irmãos como irmãos. Porque senão vai tensionando, aí a pessoa às vezes vai sair e vai olhar para trás e vai começar a falar mal de todo mundo. Então vai continuar carregando o problema. E um versículo que é muito famoso, que a gente sempre fala, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, o que vocês desligarem na terra, é desligado do céu. Quando você olha o contexto desse versículo, está falando de uma exclusão da pessoa da igreja. É uma pessoa sendo desligada. Considera como um gentil publicano. O judeu não se misturava com gentios e publicanos. Então, essa pessoa vai estar excluída. É para sempre essa exclusão? Não. Se a pessoa se arrepender, pode voltar. Entenderam, gente? Com arrependimento, tudo resolve. Se a pessoa, mesmo depois de ser excluída, se arrependeu, ela pode voltar? Sim, pode, não tem problema. Porque a igreja tem que estar sempre pronta para receber, tem que estar sempre de braços abertos para receber quem chegar. E o ligar na terra, uma das formas que a gente pode entender o ligar na terra, tem várias, na oração e tudo, mas o batismo é uma das formas da gente ligar. A gente liga uma pessoa na terra e é ligado nos céus. É mostrar que a pessoa está conectada com o corpo de Cristo. Uma das formas que a gente tem de estar ligando é essa. Desligando é a exclusão, mas tem outras formas também, a gente pode desenvolver isso em outro momento. Esse texto aqui é mais forte. 1 Coríntios 5, de 11 a 13. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os que são de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Falei que era forte, né, gente? O que estava acontecendo aqui nesse caso? Tem menores, então vou tomar cuidado com as palavras. Na igreja de Corinto, era uma igreja que não tinha muito contato com a palavra de Deus, a maioria era gentios. E a igreja, quando ela começou, ela tinha alguns desafios. Um era entre os judeus. Os judeus eram apegados às tradições religiosas, eram apegados à lei de Moisés, e eles achavam que tinha que seguir a lei de Moisés para se tornar cristão. Não é isso. Você tem que nascer de novo para se tornar cristão. A lei é boa, mas não é ela que salva.
Só que tinham gentios que não tinham lei de Moisés nenhuma, nem fazia ideia quem era Abraão, nem ninguém, mas se converteram. O Espírito Santo tocou na vida deles, nasceram de novo, começaram a andar com Jesus. O problema deles era outro, porque eles vinham de uma cultura idólatra e politeísta. E com isso, uma das formas que se tinha na antiguidade, até hoje assim, de se cultuar deuses, era por meio das relações íntimas. Então, existiam templos que a forma de cultuar era por meio de relações sexuais. Existiam prostitutas que ficavam nos templos e eles entendiam que por meio da relação sexual você estava adorando aquele deus. Um muito famoso que vocês conhecem é Baco, ou Dionísio, que é da onde vem até a palavra bacanal. Eles já tinham um problema de moralidade. O judeu não tinha tanto esse problema de moralidade. O problema do judeu não era esse. Não que não pudesse ter, poderia ter, claro, mas o foco do problema do judeu era espiritual, era mais espiritual. O do gentio era mais moral. E com isso, tinha um homem lá que ele estava tendo relações com a madrasta. E os dois eram da igreja, os três eram da igreja. Só para vocês entenderem como que estava o nível de depravação ali. E as pessoas estavam achando aquilo, não, a gente perdoa, deixa eles e tal. Não, Paulo falou, não. Vocês estão entendendo errado. Você tem que perdoar e aceitar quando a pessoa se arrepende. Se a pessoa insiste na prática do erro, a postura tem que ser outra. Porque eles estavam naquele, tipo uma hipergraça. Não, é isso. Mas Deus perdoa, Deus entende, Deus conhece o coração dele, sabe que é uma boa pessoa, dá até o dízimo. Não, esse comportamento não é aceito. E Paulo falou, olha, tira ele do meio. E foi tirado. E depois você vai ver na carta de 2 Coríntios, fala, restaura essa pessoa para que ele não seja dominado de excessiva tristeza. Então, o que nós entendemos é que a pessoa se arrependeu e ela foi reincluída na igreja. Em 2 Coríntios a gente vê isso. E o último texto aqui, até porque não é o nosso foco, mas só para vocês entenderem que tem. 2 João, só tem um capítulo, né? 9 e 11. Se bem que eu coloquei só o 10 aqui, o 9 eu cortei. Depois vocês olhem aí. 10. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice de suas más obras. Está falando de pessoas que estavam pregando heresias no meio da igreja. E a heresia é uma coisa que corrompe. Então, as pessoas saíam de casa em casa ensinando coisas que estavam contra a palavra de Deus. Falei assim, olha, se você se senta para ouvir isso, que você já sabe que é errado, você está se fazendo cúmplice dessa má obra. Não está falando que não é para você dar bom dia para a pessoa, olá, como você está. Não é esse cumprimentar. É de você receber na sua casa para receber aquela instrução que você já sabe que é errada. A pessoa já estava ensinando heresias, era conhecida da igreja, e mesmo assim estava tendo uma complacência da igreja. João falou, não faça isso. E João é o apóstolo do amor. Então vocês veem que disciplina não tem nada a ver com raiva, tem a ver com santificação e correção de conduta. Ok? Mas voltando aqui, não é esse o foco. Depois vocês querem perguntar mais alguma coisa de disciplina eclesiástica, a gente pode falar. Celebração da disciplina, que é esse livro que nós vamos estar utilizando aqui. Esse livro, ele é um clássico do século XX. É um livro muito recomendado. Ontem nós estivemos aqui no Carisma, nós falamos, o professor Adriano. Quem teve aula com o professor Adriano aqui? Shalom, Shalom Adonai. Gente, é benção demais. Alguém falou que ele parecia com Jajá? Não? Quando a gente teve aula com ele, chegaram assim e falaram assim, gente, ele é igualzinho o Jajá. Vocês não sabem Jajá, né? Como é que é o nome do programa? Melhores do Mundo. Igualzinho o Jajá. Aí o pessoal falava assim, falou com ele, falou assim, Jajá, né? Para falar que eu pareço com o Jajá, todo mundo fala. Ninguém fala que eu pareço com o Vin Diesel, né? A figura, benção demais ele, homem de Deus. E esse livro, Celebração da Disciplina, ele foi escrito em 1978. Richard Foster, ele é um cristão de tradição quaker. Você sabe o que é um quaker? Quem sabe? Quem não faz ideia do que é quaker. Quem acha que é, mas não deve ser esse negócio que eu estou pensando. Não deve ser isso, não, que eu estou pensando. E como é que foi o propósito desse livro? Ele começou uma comunidade, ele estava com uma igreja,
E logo quando ele chegou na igreja, ele estava saindo do seminário, todo empolgado. Aí o pastor que estava saindo falou assim, olha, se prepare para vir para o deserto. E ele, não, essa igreja vai ser um foco de avivamento, você vai ver, as pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas. 3 meses depois que ele estava na igreja, ele estava esgotado. Não mudava nada, as pessoas não tinham interação, não tinha conexão, as pessoas não assimilavam a palavra. E, gente, o que está faltando? E com isso, ele conheceu um pastor, de uma igreja próxima a ele, e conversou com esse pastor. E falou, pastor, eu vejo que você sabe orar, me ensina a orar. Ele, tá bom, dobra os joelhos, vamos orar. E começou assim. E começou a mostrar a ele como que as disciplinas iam estar conduzindo ele e toda a congregação para outros lugares em Deus. E a partir daí ele começou a ver transformações em toda a comunidade dele. O propósito do avivamento é avivar cada pessoa. O avivamento nunca começa no geral, começa no indivíduo. E a partir do indivíduo, aí você aviva a pessoa que está do seu lado, você aviva a sua família, aí você aviva os seus parentes, você aviva o seu ambiente de trabalho, de estudo. Você vai aumentando o ciclo de influência, mas começa em você. E começa com uma semente. A semente tem que ser regada para que ela cresça. As disciplinas espirituais é o que vai regar essa semente para que ela cresça e frutifique. Muitas pessoas vivem muito tempo na igreja e às vezes não vivem essas disciplinas espirituais. E isso acontece. Por exemplo, uma pessoa que é fumante. Uma pessoa que é fumante, ela pode viver muitos anos sendo fumante. Por mais que ela tenha um risco aumentado de ter várias doenças, às vezes ela pode viver muitos anos mesmo sendo fumante. Só que a qualidade de vida dessa pessoa com certeza vai ser pior. A capacidade de respiração dela é pior, ela vai ter problema com os dentes, vai ter problema de socialização, porque às vezes uma pessoa quando fuma, vai num ambiente que as pessoas não fumam, ela se isola, ou então ela se junta só de pessoas que fumam, ela vai ter problemas na qualidade de vida dela que ela não poderia ter se ela abrisse mão desse vício. As disciplinas espirituais servem para que a gente tenha uma vida cristã de uma forma que gere satisfação interna e gere frutos para as pessoas ao nosso redor. E começa de cada um, é uma decisão individual. Uma pessoa pode vir para a igreja todo culto. Agora, disciplina espiritual é uma coisa que começa em secreto. É quando ninguém está vendo. Vir para a igreja é uma disciplina espiritual, a gente vai ver aqui, tem a disciplina da celebração, disciplinas comunitárias, mas começa no indivíduo, quando ninguém está vendo. Porque o seu Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. O Evangelho é uma intimidade com Deus. Uma mudança que a gente tem da Antiga Aliança para o Novo Testamento é o seguinte, as pessoas estavam sempre buscando Deus de uma forma longe. Então eles construíram uma tenda, um tabernáculo, para se encontrar com Deus ali. Anos depois, foi para Shiló, logo quando eles entraram na terra de Canaã, e a tenda ficou ali. Foram para Jerusalém, construíram um templo em Jerusalém, e ali era o local para se encontrar com Deus. A igreja não é assim, aqui não é o local que você se encontra com Deus. Aqui é o local que você se encontra com os irmãos. Aqui é um local de celebração comunitária, e Deus se manifesta de uma forma especial quando a gente se junta. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo não está fora, o Espírito Santo está dentro. Jesus não está lá, Jesus está aqui. Quando você quer ter comunhão com Jesus, você não olha para cima, olha para dentro. Então, fecha a porta do seu quarto. Seu Deus que está em secreto vai te recompensar. Ele vai te ouvir. Então, quando você quer buscar Deus, você a sós com Ele. As disciplinas espirituais, elas começam no secreto. E o propósito é levar cada cristão a ter poder espiritual. E agora? Você conhece os Quakers? O que é esse negócio? Quaker é isso mesmo. Quem achou que era isso daí ficou com vergonha? Você viu, você estava certo. Por isso tem que ter ousadia. Quaker. O Quaker é uma tradição cristã que surgiu na Inglaterra, que são conhecidos como sociedade de amigos, existem até hoje, né? Surgiu no século XVII, eles surgiram da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma das igrejas que surgiu na Reforma Protestante,
Só que ela era um pouco diferente, ela surgiu por outros motivos. Ela surgiu por uma discordância doutrinária da Igreja Católica, diferente da que Lutero teve, que é a da justificação pela fé. Eles concordavam com quase tudo, mas o rei ele tinha uma questão que falou assim, olha, eu quero me separar e quero ter outra mulher e quero estar bem com Deus. A igreja não deixa, então deixa eu criar uma igreja que não tem problema com isso. E foi daí que surgiu a origem da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja que existe até hoje, muitos cristãos anglicanos nos abençoam muito, mas a origem da igreja foi por conta disso daí, né? Lá na Inglaterra. E era muito ligada ao Estado, assim como a Igreja Católica Romana. Desde o Édito de Tessalônica, quando Teodósio foi lá e declarou a religião cristã oficial do Império Romano, teve essa fusão da Igreja com o Estado e as coisas começaram a decair espiritualmente. Porque a Igreja nunca dependeu do Estado para nada. Muito pelo contrário, a Igreja crescia quando o Estado era contra ela. De repente, juntou os dois, a igreja começou a afrouxar. E as pessoas começaram a entrar na igreja sem nascer de novo. Esse foi um problema. Porque como virou religião oficial, a pessoa tinha a carteirinha de cristão, mas não nasceu de novo. Não adianta a pessoa ter um nome no hall de membros de uma igreja se ela não nasceu de novo, se ela não conheceu Jesus. É um cristão nominal, um cristão formal, que nunca teve experiência com Jesus, nunca se converteu de verdade. E começaram a aceitar essas pessoas na igreja, sem que essas pessoas abrissem mão dos outros ídolos que tinham, das práticas pecaminosas, simplesmente viram uma adesão à fé. O Evangelho não é uma adesão à fé, não é uma adesão a uma igreja, não é um local que eu me sinto bem. É você nascer de novo, você ter uma experiência com Jesus. É Cristo em nós a esperança da glória. O Evangelho é quando você estava morto nos seus delitos e pecados e de repente você vem para a luz. Você é colocado como uma nova criatura, por conta da sua confissão pública de fé em Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o gentil. No Evangelho é revelado o poder de Deus. O Evangelho é a única saída para a humanidade. A boa notícia é, o homem sem merecer, muito pelo contrário, o homem merecendo a condenação, Deus enviou seu Filho para resgatá-lo dessa condenação. Ninguém merece a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. Não vem pelas obras, vem pela fé. Porque a única obra que poderia ser feita para nos tornar aceitáveis diante de Deus foi Jesus quem fez. Ninguém mais conseguiria fazer. O Evangelho reconhece a total incapacidade do ser humano de se achegar a Deus, porque o homem é caído. Mas Jesus em nós nos coloca de pé. Por isso que só existe salvação para quem está em Cristo. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É a salvação para todas as nações. Aqui na igreja, nós temos o privilégio de ter o pastor Esas, que também está à frente do Nations, e a gente consegue ver o Evangelho sendo pregado para culturas totalmente diferentes das nossas, e pessoas se convertendo, conhecendo Jesus, nascendo de novo, tendo experiências com o poder de Deus. O Evangelho é verdade no Brasil, é verdade na América, é verdade na Europa, é verdade na Ásia, é verdade na África. Em qualquer lugar que essa mensagem é pregada, ela é a verdade, é o poder de Deus. O Evangelho não é uma religião ocidental. Se você olhar para o mapa, você vai ver que Israel fica no Oriente Médio. Então, se quiser colocar, seria oriental. Acabou crescendo muito aqui no Ocidente, mas o Evangelho é para todas as nações. O Evangelho não é uma coisa para ficar restrita. E o nome Quaker significa tremer. Por quê? Eles começaram a ter reuniões de oração e as pessoas começaram a ter experiência com o Espírito Santo. Eles começaram a ficar sacudindo. O Espírito Santo via sobre ela e começava a ficar tremendo no chão. Aí o pessoal olhava assim, quem é esse povo aí que está tremendo? Aí ficou um apelido pejorativo, depois falou assim, não, a gente treme mesmo. Então nós somos os Quakers. Pronto. Tipo earthquake, né, que é a terra mexendo, então os Quakers. A gente treme. Eram os pentecostais do século XVII. Aquele povo assim, cheio do fogo. E eles tiveram alguns posicionamentos que marcaram a história. Lá nos Estados Unidos, teve muita perseguição na Inglaterra, e eles migraram para os Estados Unidos e começaram as comunidades cristãs quakers lá. E eles foram os primeiros a se posicionar contra a escravidão. Muito antes de Washington, muito antes dos famosos, os quakers, eles decidiram na comunidade deles, foi o seguinte, olha, não faz sentido a gente manter pessoas aqui nos servindo como propriedade. Eles são criados à imagem e semelhança de Deus. E eles
antes de ter qualquer lei, eles abriram mão de serem donos de escravos. Começaram a contratar as pessoas. Falaram assim, isso não é o evangelho. Não é isso que Deus quer para a gente. Então, eles tiveram algumas posições que marcaram a história, né? E algumas ONGs famosas que Quakers criaram. Uma é a Anistia Internacional e outra é o Greenpeace. Olha aí. Greenpeace todo mundo conhece, né? Eles têm uma preocupação muito grande com a parte social e também com a natureza. E a gente tem que entender, a nossa missão aqui na Terra é de tomar conta do que Deus criou. E às vezes a gente fica tentando colocar em algumas caixinhas, isso aqui é uma pauta de determinado segmento político, isso aqui é pauta de outro. Tomar conta do planeta Terra, amar o próximo, foi o que Jesus nos ensinou. A perspectiva é sempre do Evangelho. A partir de Cristo, eu faço bem. Não é fazer isso por si mesmo. Mas você tomar conta do ambiente é uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus. Porque Adão recebeu um mandato de tomar conta do jardim. E a partir do momento que Adão falhou, houve maldição para Adão e houve maldição também para o planeta Terra. Quando nós somos restaurados em Cristo, a gente tem que ter essa consciência maior do que só o nosso. A gente tem que pensar global. E independente de vertente política. Não estou falando de política partidária e vocês nem vão me ver falando isso aqui. Isso tem a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com uma mente transformada. E esses são os Quakers. E aproveitando que a gente está falando de tradição denominacional, vou colocar aqui uma árvore. Vocês estão conseguindo ver? Está difícil, né? Está pequenininho. Aqui, embaixo é o seguinte, né? Está Jesus, a igreja primitiva, aí depois a igreja católica romana, que no século IV, a reforma protestante, da onde que vieram vários ramos, né? Como eu acho que está difícil para vocês lerem, aqui desse lado está a igreja ortodoxa. Não sei se vocês lembram que teve o grande cisma do Oriente, e teve a igreja indo para Constantinopla. Apontar aqui? Aqui, ó. Aqui é a igreja ortodoxa, que foi conhecida como igreja ortodoxa grega, que foi um cisma da igreja católica lá no século XI. Aí depois da reforma protestante, tem a igreja luterana, que foi das primeiras, até por Martinho Lutero. Igrejas reformadas calvinistas, teve bastante lá na Suíça, na França também. Igreja anglicana, ali já na Inglaterra, em 1534. Está difícil até para eu ver qualquer outra. Deixa eu ver. Igreja metodista, subindo aqui em cima. Igrejas pentecostais. O movimento pentecostal saiu de um pastor metodista, William Seymour, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. As igrejas neopentecostais, que é um outro momento que pessoas que vieram tanto de igrejas tradicionais quanto de igrejas pentecostais, vieram esses diversos ramos neopentecostais. A igreja presbiteriana, que veio do ramo calvinista. Igreja batista, que surgiu lá dos anabatistas. E a igreja luterana aqui embaixo. Os Quakers ali, eles saíram da anglicana. E a Lagoinha? Está ali. Pronto. É uma batista renovada. A Igreja Batista da Lagoinha é uma batista renovada. O que é uma batista renovada? É uma igreja batista que acredita no batismo nas águas, que acredita na salvação pela fé, que acredita na volta de Jesus e que acredita nos dons do Espírito Santo hoje. Uma batista tradicional acredita em tudo isso, menos nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. A Lagoinha, ela foi a primeira igreja batista renovada do Brasil, inclusive, né? Foi uma coisa até curiosa que depois a gente foi ver. Nós congregamos nas duas primeiras igrejas batistas renovadas que tiveram no Brasil. Uma lá em São Paulo, que é a Igreja Batista do Povo, e a Batista da Lagoinha. E os pastores eram muito amigos, e eles fundaram a Convenção Batista Nacional, que é a Convenção das Batistas Renovadas. E a primeira reunião dessa convenção foi lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, começo da renovação, do avivamento entre as denominações tradicionais, a Lagoinha estava lá no comecinho desse avivamento. A Lagoinha foi expulsa da Convenção Batista Tradicional. Por quê? Porque o pastor caiu em pecado? Não, porque não, eu acredito nesse batismo com o Espírito Santo, eu acredito em falar em línguas, eu acredito em profecia. Não, mas a gente não acredita nisso. Está na Bíblia. Não, mas não é bem assim. Mas está acontecendo.
Não, isso aí é experiência emocional. Poxa, fulano tal foi curado, não, talvez não tivesse doente. Não, mas outra pessoa teve família restaurada, talvez não tivesse com problema. Não, calma aí, gente. O Evangelho é poder de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus para hoje. E quando a gente está falando de disciplinas espirituais, é para que cada um de vocês seja um agente do poder de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E não existe Espírito Santo de primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. Não existe o Espírito Santo do pastor, o Espírito Santo do diácono, o Espírito Santo do membro. É o mesmo Espírito Santo que opera tudo e em todos. Espírito Santo do Kids. Gente, na conferência do Espírito Santo, eu vi algumas coisas que eu nunca tinha visto. Eu já tinha ouvido falar, mas eu vi. Enquanto estava aqui, e as pessoas sendo ministradas, recebendo o Espírito Santo, lá no Kids, as crianças estavam sendo visitadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, profetizando, falando em outras línguas, umas orando pelas outras, elas orando pelos adultos. E às vezes a gente despreza os pequeninos. O mesmo Espírito Santo está aqui, está lá nas crianças. Nós entendemos que as crianças hoje já são agentes de Deus. Hoje eles já são poderosas armas nas mãos do Senhor. Às vezes a gente fica tentando limitar, mas eu vi crianças sendo tocadas e profetizando e com uma liberdade, orando umas pelas outras. Crianças foram curadas ali. Gente, uma coisa é o seguinte, né? Eu já orei e oro muito para pessoas serem curadas. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Com criança, e às vezes até quando acontece com adulto, ele fica constrangido e ele fala assim, não, melhorou, e tal, fica... Criança não, se está doendo, acabou. Passou? Não, está doendo. E agora? Não, está doendo ainda. Ela vai falar 200 vezes, não vai ficar constrangido nenhuma vez de falar que não passou. E a criança estava lá e falou assim, e você, o que você tem? Ah, tem essa dor e tal, e tal, e tal. E agora? Não, mas você está sentindo a dor agora? Ela. Não, agora não. E você estava sentindo hoje? Sim. Tá. Era uma menina, aí chegou lá uma outra menina para verificar. Falou assim, e agora? Não, sumiu a dor, desapareceu. Ela tinha um caroço que gerava uma dor e desapareceu. É o poder de Deus. Fé, uma fé autêntica, uma fé genuína. E é isso que a gente acredita nisso aqui na igreja. A gente acredita que Deus se move hoje. Continuando aqui, como que o livro organiza as disciplinas espirituais? Ele coloca em disciplinas interiores, exteriores e comunitárias. Interiores, oração, jejum, meditação, estudo. Nós vamos passar por cada um desses pontos aqui. As exteriores, simplicidade, solitude, submissão, serviço. E a de simplicidade é uma coisa fantástica, gente. Não sei quem já teve a oportunidade de ler esse livro, nós até conseguimos comprar mais barato aí, juntando todo mundo, diminuir o frete. Esse livro todo é muito poderoso. Agora, a parte de simplicidade é uma coisa que mexe com a gente de um jeito. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E as disciplinas comunitárias, que é para a gente estar junto. É importante a gente falar que tem essas disciplinas comunitárias, porque quando a gente fala de disciplina espiritual, algumas pessoas acham que é para algumas pessoas específicas. Ah, é para alguém que se dedica só a isso. É uma pessoa que vive para isso. E não. Nós não estamos falando aqui do movimento de monastério, que você tem que se isolar de tudo para buscar a Deus. Que para você não se contaminar, você tem que estar isolado das pessoas. Existem momentos que talvez você tenha que se recolher, você está mais separado para buscar a Deus. Sim, existem. Só que Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. A gente está inserido no nosso contexto social. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. E não era uma festa gospel. Olha lá na Bíblia, não era. Jesus estava onde as pessoas estavam, mas ele não estava para se contaminar, ele estava para transformar o ambiente. Então entenda, não existe nenhum ambiente proibido para um cristão que tem um propósito. Se você tem um propósito, está cheio de Espírito Santo, você pode ir em qualquer lugar desse planeta Terra. Agora, você não deve ir para compactuar com o mal que está acontecendo ali. Você tem que ir lá para ser referência, para ser luz no mundo. Entenderam a diferença? Alguns anos atrás,
tinha um rapaz que estava na igreja, estava acompanhando, e esse rapaz se desviou. E nisso daí, ele se tornou promoter de uma boate LGBT. E ele organizava as festas enfim, com várias pessoas famosas, inclusive do meio. E eu conversando com ele estava triste, chorou, falou assim, rapaz, não faz isso, não é isso que Deus te quer, sua mãe está orando por você, você sabe que não é isso que Deus tem para você. Ah, mas como que eu vou fazer? E tal. Eu falei assim, rapaz, mas eu tenho que ir lá. Eu falei assim, olha, se você for lá, eu vou também. Aí ele riu, falou, não, mas eu estou falando sério, eu vou lá. E pronto, ele não levou muito a sério. Só para vocês entenderem, era uma festa que estava tendo LGBT, era sexta-feira, Dia dos Namorados. Era esse o contexto que estava. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, vamos lá nessa boate? Ela olhou assim, ué, assim? Assim, não, mas vamos com cautela. Vamos conversar com o nosso pastor antes, só para ela. Eu falei assim, ó, pastor, deixa eu te contar, eu vi um camarada aí da sua igreja lá. Não, vamos conversar para ele, está sabendo do que está acontecendo, até para não ser motivo de escândalo. E ainda levamos mais uma irmã junto com a gente para, assim, não estava só os dois lá, né? Os desviaram, Tiago e a Natália desviaram. Aí levamos a pessoa e fomos lá. Aí a gente acabou ficando na porta, a gente não pagou o ingresso para ir. E lá na porta a gente começou a distribuir panfleto para evangelizar as pessoas que estavam entrando. Já que estamos aqui, vamos evangelizar quem vai entrando, né? Aí uma drag sentou, puxou papo, a gente falou de Jesus para ela, o pessoal chegava. Tinha gente que recebeu o panfleto, é engraçado, né? Tem gente que recebeu o panfleto, quando viu o que era, às vezes era convite para outra festa, não sabia o que era, quando leu, a pessoa parou, deu meia volta e voltou. Desistiu de ir para a boate. E eu fui lá, a gente foi lá e falamos com ele, testemunhamos para ele, e o marco que ficou para a gente é esse, né? Não existe local proibido para um cristão que tem propósito. Você pode ir para qualquer lugar, desde que você tenha um propósito. Se não tiver propósito, evita, porque vai te fazer mal. Aí, realmente, a Bíblia fala para a gente não se misturar com as obras infrutíferas das trevas. Se for para se misturar, não vai. Se tem o risco de se misturar, não se arrisque. Agora, se você tiver uma missão, tiver um propósito, vai debaixo de oração, vá com o testemunho da igreja e vai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja ousado, amém? Então, o propósito das disciplinas são chaves para a liberdade. Quando você se disciplina, você vai ser livre. Você não vai ser preso às amarras do mundo. Da mesma forma que acontece na vida natural, uma pessoa que se disciplina financeiramente não vai ser escravo de dívidas, uma pessoa que se disciplina espiritualmente não vai ser escravo do pecado. A disciplina serve para te dar liberdade, para você poder andar na terra do jeito que Deus quer que você ande. São meios de receber a graça de Deus. A graça de Deus já está disponível. Só que às vezes você precisa dessas chaves para entrar nesse lugar para receber. E sempre visam o nosso bem. A disciplina não é uma regra para oprimir ninguém. E são para pessoas comuns. A disciplina é para quem leva filho na escola, para quem trabalha, para quem lava a louça. Disciplina é para pessoas comuns. Nós não estamos falando aqui para ninguém se tornar um monge, uma pessoa isolada. Esse negócio de monge acontece em todas as religiões. Os judeus tiveram isso muito forte no 200 anos antes de Cristo, tinha o movimento dos essênios, que eles iam para o deserto para não se contaminar com os saduceus lá em Jerusalém, com o Império Romano. Os cristãos também, logo quando teve a formalização da Igreja Católica Romana, que juntou com o Estado, alguns cristãos foram para os montes para fugir dessa contaminação. E Martinho Lutero foi contra isso. Falou assim, olha, não adianta nada você ser santo e deixar os pecadores morrendo. Você tem que ser santo para poder trazer e resgatar as pessoas. Pode ter momento que seja útil você ir para um local mais isolado, ok. Mas volta logo, porque você tem uma missão para cumprir aqui, no meio das pessoas que Deus te colocou. E outra, não são coisas difíceis. Qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa consegue jejuar, qualquer pessoa consegue orar, qualquer pessoa consegue meditar, qualquer pessoa consegue estudar, qualquer pessoa consegue entender a simplicidade, a solitude. Todas as pessoas, da menor a maior. Não é uma coisa que depende do conhecimento teológico, daqui a uns 10 anos da fé eu vou poder fazer isso. É para hoje. Quando eu me converti, fez 20 anos agora em agosto. Quando eu me converti, eu entendi que, gente, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender que eu não estou entendendo. Então eu vou buscar Deus. Eu entendi que buscar Deus era em secreto. E jejuar?
E sabe como é que jejua? Gente, jejuar é a coisa mais fácil que tem. Jejuar é você não comer. Ponto. Acabou. Não tem mistério. Jejum, você vai no médico, ele pede para você fazer um exame em jejum. O que você vai fazer? Você não vai comer. Todo mundo sabe o que é jejum. Jejum aqui é jejum que nem em qualquer lugar do mundo. Jejum é jejum. Jesus não ensinava como jejuar. Vocês pararam para ver isso aí? Na Bíblia não diz, quando você jejuar, jejue assim, assim, assim. Fala da sua atitude, ó, não mostre para os outros, não faça isso para tentar parecer que você é mais importante que os outros. Mas não falou, ó, jejum, começa a tal hora, você tem que parar de comer isso. Porque o jejum já era uma tradição do judeu. O judeu já era ensinado a jejuar desde a lei de Moisés. Jejum era uma coisa comum para o judeu. Eles têm um dia, todo ano, que é o dia do perdão, Yom Kippur, que eles jejuam. Todo judeu jejua. Até os que não são muito religiosos. É uma tradição que eles têm. Então, jejum não precisava explicar o que era jejum. É um senso comum. E nós não precisamos de profundidade teológica. Você começa a fazer a disciplina fazendo. É você se propor a fazer que você vai conseguir. Eu não vou dar conta. Vai sim. Com certeza você vai. Porque se Deus é por você, quem será contra? Se você quiser, você consegue. Basta você querer. Porque Deus te deu poder para você fazer todas as coisas nele. Se você tem esse poder dentro de você, usa. E passando rapidinho aqui, alguns obstáculos que tem para as disciplinas espirituais. Materialismo. A pessoa só pensar nas coisas que ela pode tocar. Ela despreza as coisas espirituais. Para ela, só vale as coisas que têm algum valor que ela está visualizando. Superficialidade. Na nossa sociedade pós-moderna, as pessoas sabem muitas coisas, mas se aprofundam em quase nada. Elas veem vários reels de 15 segundos, mas isso não alimenta a gente espiritualmente. Isso pode até te dar um gatilho, trazer uma chave, mas o que vai te alimentar espiritualmente é você a sós com Deus. Você conhecer a palavra. Não adianta você ouvir 20 pregações se você não pega a Bíblia uma vez para ler. Você tem que ler a Bíblia. É bom ouvir pregações? Sim, é muito bom. Agora, nada substitui o seu contato com a palavra de Deus. Hábitos arraigados. Às vezes a pessoa já tem um hábito de muito tempo e fica preso nele, né? Eu não consigo jejuar porque se eu parar de tomar café eu tenho dor de cabeça. Se eu parar de comer pão, eu desmaio. Gente, a gente consegue ficar muitos dias sem comer, vivo e bem. Beber água é diferente, mas comida, a gente tem bastante reserva. Inclusive a gente está com isso aqui para queimar a reserva. A gente dá conta. Ansiedade. Eu tinha um amigo, às vezes a gente fazia alguns jejuns coletivos, eu juntava todo mundo, vamos jejuar, sei lá, uma semana, vamos jejuar 20 dias, vamos jejuar 40 dias, vamos ficar, sei lá, até 6 da tarde sem comer, fazer vários tipos de jejum, né? E ele ficava ansioso e não dormia, inquieto. Aí eu falava assim, rapaz, você está com TPJ, tensão pré-jejum. Eu não vou dar conta, eu vou quebrar, eu não vou conseguir, eu vou desmaiar, eu vou ter dor de cabeça. Calma. Depois você começar, vai ficar muito mais fácil. Antes de quando você planeja, eu não vou dar conta, vai ter a festa de falar o que. Gente, Deus já me levou a jejuar quando eu ia ter rodízio de churrasco, em churrascaria top, 0,800. Eu estava lá tomando água. Que Deus mandou eu jejuar naquele dia. Só que eu não sabia que ia ter churrascaria. Foi até bom, né? Porque senão depois eu podia negociar. Deus, será que não dá para ser o dia depois? Eu jejuo até 2 dias a mais. Obedeça rápido o que Deus colocar para você, porque tem um propósito. Se você for obediente nessas coisas pequenas, Deus vai te entregar coisas maiores. E outra, transformar as disciplinas em leis. A disciplina não é para você se sentir melhor que ninguém. Porque eu oro 4 horas, eu jejuo 40 dias, eu me isolo 2 semanas, eu tenho contato com os querubins e serafins. Não é para isso, gente. Quanto mais próximo de Deus, mais você tem que se esvaziar de você. Então não é para você ganhar crédito de olha só como eu estou fazendo a minha parte. Não, faça isso porque você ama Deus, porque Ele é digno. E quanto a isso daí, vou passar um vídeo rapidamente aqui para vocês, que hoje a gente está avançado no horário. Nos últimos anos, tenho ouvido de forma recorrente o comentário de muitas pessoas alarmadas com o ensino de muita gente que parece estar falando contra as disciplinas espirituais.
Quando falo de disciplinas espirituais, estou falando daquelas práticas da vida do cristão, vida de oração, vida na palavra, tempo devocional com Deus, seu momento pessoal de adoração, que ao longo de toda a história do cristianismo tem regido a vida dos homens e mulheres fiéis ao Senhor, piedosos, né, na sua prática devocional. No entanto, ultimamente, aquilo que durante anos foi considerado uma virtude parece estar sendo visto como se fosse algo errado ou uma ameaça. E muita gente, em nome de um ensino da graça, que quando faz essa aplicação, entendo que na verdade está distorcendo o entendimento do que é graça, eles começaram a falar contra as disciplinas espirituais. Alegam eles que nós não podemos fazer nada que tenha cara de merecimento, uma vez que a definição bíblica de graça é favor imerecido. Concordo plenamente que a manifestação da graça de Deus é um favor imerecido. A Bíblia é muito clara a respeito da nossa salvação pela fé. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, apesar de abraçarmos uma salvação que nos é oferecida sem mérito, isso não significa que a gente não tenha responsabilidades com a própria vida cristã que nos foi comunicada, transmitida e que deve ser vivida de forma a honrar o Senhor. As disciplinas espirituais nunca deveriam ser vistas como mérito. Um dia uma pessoa me criticou e falou para mim, eu não entendo a sua dedicação, parece que você está querendo merecer alguma coisa. Eu olhei para essa pessoa e falei, você está maluco? Se a graça é um favor imerecido, você acha que seria condizente com o entendimento do que é a graça? Eu simplesmente achar que qualquer coisa que eu faça me fará merecedor de alguma coisa? Essa pessoa olhou para mim e falou, mas se você então não vai se tornar merecedor de nada, por que essa dedicação? E eu olhei para ele e falei, porque o meu Senhor, que me salvou pela graça, ele merece o melhor de mim. São coisas completamente diferentes, porque não há nada que eu faço que me torne merecedor. Isso não significa que Jesus não seja merecedor do meu melhor, da minha dedicação. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo claramente a preocupação do próprio Jesus de que as disciplinas espirituais fossem parte da nossa própria vida. Jesus nos ensinou a respeito da oração, Jesus nos ensinou a respeito do jejum, Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o próprio Senhor mostrou que essas práticas, relacionamento com a palavra como alimento espiritual, uma vida de oração diária, Jesus nos ensinou não uma reza, mas um modelo de oração na oração do Pai Nosso, que nós apelidamos de oração do Pai Nosso, diga-se de passagem, não é a forma como a Bíblia se refere a ela, mas é um modelo de oração diário, porque ele nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã você ora outra vez, depois de amanhã você ora outra vez. Nesse modelo de oração, obviamente Jesus mostrou que esperava que nós tivéssemos um tempo de oração com Deus todos os dias. Pastor Luciano sempre muito pontual. E alguns exemplos que a gente vê das disciplinas espirituais, a gente vê Moisés, aqui esse primeiro aqui é o Monte Sinai com a sarça ardente. Não, sarça ardente não, né? Não é, amor? Monte Sinai, fumegando, né, quando Moisés recebeu as tábuas da aliança, oração, solitude, jejum. Moisés teve um jejum sobrenatural, ele ficou 2 vezes em jejum por 40 dias. Assim, o tempo mais longo que a gente vê alguém jejuando, né? 40 dias na Bíblia. Jesus, oração, jejum, solitude, meditação, adoração. Tiveram todas as disciplinas de Jesus, mas só separando algumas que a gente vê lá na tentação no deserto, né? Paulo, oração, jejum, solitude, meditação, serviço, adoração. Daniel, oração, jejum, estudo, meditação. Davi, celebração, jejum, adoração, oração. Então as disciplinas estão ao longo das Escrituras, vários exemplos. Homens e mulheres de Deus são pessoas que se dedicam a essas disciplinas. E um resumo aqui é o seguinte: as disciplinas espirituais são práticas para o crescimento na fé, elas não se confundem com a disciplina eclesiástica, como a gente falou aqui, e elas podem ser interiores, exteriores ou comunitárias, é o que nós vamos desenvolver nos próximos domingos, são chaves para a gente viver em liberdade. Elas não servem para nos aprisionar, muito pelo contrário, para que a gente possa viver em liberdade. E a celebração de disciplina foi escrita por um cristão quaker, que é, eu ia falar da aveia quaker, eu acabei não falando. Eles, no começo, eles eram muito agrícolas, né? Então eles começaram a fazer aveia. E eles começaram a produzir aveia para sustentar a obra da igreja, a obra missionária.
e com isso se tornou numa multinacional que existe até hoje. E logo no começo, todo o lucro da empresa, da Quaker, 60% a 70% era convertido para a igreja e para ações sociais. Então, eles tinham esse propósito de estar sempre reinvestindo o lucro no reino de Deus. Não à toa que eles estão no mundo inteiro hoje, né? E devem ser praticadas por todos. A gente aprende fazendo. O delicioso da vida cristã é porque não está longe de ninguém. Qualquer um que quiser alcança. Qualquer um que é para mim, vai ser para mim hoje. Independente do seu momento de vida, da sua idade, do seu tempo de conversão. Se você decidir hoje se dedicar a isso, você já vai ver mudança hoje e amanhã e todos os dias da sua vida. É um caminho sem volta. E falando disso daí, já finalizando, nosso dever de casa, semana que vem nós vamos falar de oração, e a gente aprende a orar orando. Amém? Primeiro, convidar você a, antes de pegar no celular, fazer uma oração. Durante toda essa semana. Antes de pegar o celular, antes de ver qualquer coisa, faça uma oração. Faça um compromisso você mesmo com Deus. Já começa. Tocou o despertador, só aperta o botão e já dobra o seu joelho e já começa a orar. Estou cansado, bate o joelho no chão. Porque se você tentar orar na cama, talvez você não consiga. O sono é forte, gente. Então, dê um jeito de dar o som. Vou dormir, então ora andando. Dá um jeito, mas ore, seja um tempo para orar. Um tempo que você vai estar orando. Você pode orar no banho, você pode estar orando fazendo comida, você pode estar orando fazendo caminhada, mas tire um tempo para orar e só orar. Só isso. Quanto tempo aí, vai contigo. E amanhã a gente vai começar, no domingo que vem, 8h30, a gente vai estar aqui reunidos para a gente orar. A gente vai falar de oração e a gente tem que aprender a orar orando. A disciplina espiritual não é para você ter um conhecimento, eu sei que são, é para você viver, para nós vivermos essas disciplinas. Que é isso que vai trazer avivamento para a nossa sociedade, é isso que vai trazer avivamento para a nossa vida, é isso que vai trazer avivamento para a nossa nação. Cada pessoa individualmente sendo incendiada por Deus. Cada pessoa se colocando no eis-me aqui, Senhor, é comigo. Então, 8h30 da manhã, nós vamos estar aqui. E uma última frase. Vocês conhecem o Leonard Ravenhill? Não procurem conhecer, vale muito a pena. Ele foi um avivalista do século passado, homem de Deus. E aqui uma frase dele. O segredo da oração é a oração no lugar secreto. É bom ler livros sobre oração, mas isso só não basta. Alguém pode ler toda uma biblioteca sobre oração e não adquirir nenhuma gota de poder. Temos que aprender a orar, mas para aprender é preciso orar. Nós aprendemos a orar orando. Então é quando você decide orar que você vai aprender a orar. Deus vai falar contigo. Amém? Querido, quem comprou o livro, já estamos aqui, a gente recebeu, pega aqui com a pastora Natália. E... A paz, queridos, bom dia. Semana que vem nós vamos sortear um livro desse, para quem está aqui hoje. Tá? Então, quem não assinou a lista, assina lá a lista, porque o sorteio vai ser feito com base na numeração que está lá. Tá bom? Então, e venham semana que vem, que só vai receber o livro quem estiver aqui presente também. Tá bom? Eu reabri o formulário para encomenda de livros. Você pode comprar o livro aonde você quiser. Tá bom? Tem em livraria, tem na internet, mas se você quiser que a gente facilite isso, peça um frete só, preencha o formulário, está lá no nosso grupo, e a gente vai fazer uma nova encomenda. Ok? Você que não está no grupo ainda da EBD, pode entrar no Instagram, lá na bio, vai ter um link que vai te colocar direto no grupo do WhatsApp. E todo o material da EBD a gente disponibiliza num drive que está lá no grupo também. Na descrição do grupo tem um drive que tem todo esse material em slides que vocês viram aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, querido, para finalizar, já que eu já estou curvado, deixa eu aproveitar já o joelho. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Começa você a falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor conhece a sua fraqueza e Ele sabe que Ele depositou dentro de você. Não olhe para a sua fraqueza, olhe para Cristo dentro de você. Tenha sua fé renovada. Senhor, Tu nos chamou, Senhor, para obras maiores. Senhor, eu quero orar nesse momento para que todos nós aqui possamos viver obras maiores, Senhor. Nós possamos ver sinais, Senhor,
milagres acontecendo, curas, profecias, Senhor, palavras de conhecimento, palavras de revelação, discernimento de espíritos, liberdade aos cativos. Senhor, usa-nos para a tua glória, Senhor, e eis-nos aqui para te buscar, Senhor. Nós queremos buscar a tua face, Senhor. Senhor, como um grão de mostarda, nós queremos estar te buscando, que isso cresça a cada dia, a cada semana, Senhor. Visita cada um de uma forma sobrenatural, Senhor. Desperta as pessoas, aleluia. Muitas pessoas aqui vão ser despertadas antes do despertador. Antes do despertador, o Senhor já vai te chamar para orar e você vai perder o sono instantaneamente. Instantaneamente, você não vai ter sono nenhum. Não volte para a cama, o Senhor está te chamando para orar. Você sabe que isso não é normal, que você dorme muito bem, você não tem problema com insônia, você vai perder o sono de manhã cedo, antes do despertador. É o Senhor te chamando para orar. Senhor, que pessoas tenham experiências sobrenaturais, Senhor. Pessoas têm experiências, Senhor, de manifestação do Teu poder, da Sua graça, Senhor. E, Senhor, nos enche do Teu Espírito, que nós possamos ser tocha, Senhor, no meio dessa geração, que nós possamos estar incendiando as pessoas que estão ao nosso redor. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte, querido. Semana que vem nós estamos juntos. E essa semana, todo dia, prepare o seu altar.